ficava lá no chão, 3, 4 filhos. Eles dormiam a noite todinha na vigília. Uma vigília com 3, 4 mil pessoas. E a mãe arrastava os filhos, dormia com ela, mas ela buscava a Deus. Infelizmente, a igreja tem perdido essa fome, essa sede e esse compromisso com Deus. É por isso que não vemos mais manifestações de demônios, por isso que não vemos uma constância, ação do Espírito Santo batizando as vidas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: ainda é tempo da igreja voltar ao primeiro amor. Vamos orar. Eterno Deus, em nome de Jesus, eu quero nesse momento com a tua igreja, Pai, nesse 8º elo hoje, desse compromisso, desse propósito, aonde estamos, meu Deus, abordando o assunto sobre o agir, sobre a ação do teu Espírito. Eu tenho certeza, meu Deus, que algo o Senhor está fazendo. Eu sei, ó Deus, ó Pai, que muitos, meu Deus, têm perdido, Senhor, a sede, a fome, o compromisso real e sério, Senhor, dentro da tua casa. Mas aqueles que têm, meu Deus, se compromissado contigo, aqueles que têm, meu Deus, ó Pai, se colocado diante do Senhor, eles verão o teu agir e o teu mover, Senhor. Nessa oração, meu Pai, nós estamos apresentando nesse momento a Ti aquela jovem por nome de Bruna, Senhor, ao Rogério, meu Deus, e a sua causa, e também, ó Deus, o seu enteado com aquela enfermidade nos seus pés, que Tu venhas visitar, meu Deus, com libertação e cura. Visita também, ó Deus, ali o meu tio Severino, que está, Senhor, desenganado, meu Deus, na CTI, Pai, pelos médicos. Mas Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor dos senhores. Bendito e poderoso Deus, eu creio, meu Deus, ó Pai, que Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Tu és o Deus que ouviste a igreja que orava pela libertação, meu Deus, de Pedro, e o Senhor enviou o anjo e arrancou daquela prisão. Tu és o mesmo, Tu és imutável, meu Pai, de geração em geração Tu és Deus. O homem muda, meu Deus, ó Pai, nós mudamos, meu Pai, mas o Senhor é imutável, e eu tenho a certeza, Pai, que assim como Tu inclinaste o Teu ouvido àquela igreja, meu Deus, que orava pela libertação de Pedro, eu tenho a certeza que nesse momento há pessoas aqui que o Senhor, meu Deus, ó Pai, as ouve. Tem pessoas aqui que o Senhor, meu Deus, as escuta, Pai. E eu peço ao Senhor que essas pessoas ao qual apresentamos a Ti nesta noite venham testemunhar o milagre sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Ainda de pé, eu vou adiantar, passar para o vaso que vai ministrar nesta noite a palavra de Deus. Eu me lembro muito da minha juventude, Vitor. Eu ficava lisonjeado, alegre, feliz. Eu acho que ficava em êxtase ainda uma semana, 2, quando a gente tinha oportunidade, né, de abrir, às vezes, um culto. Imagine pregar. Então, que cada um venha, irmãos, valorizar aquilo que Deus tem te dado. Pegue com carinho, se dedique em nome de Jesus Cristo. Amém? Dedique mesmo, se entregue mesmo aquilo que o Senhor tem confiado a você em nome de Jesus. Amém? Inclina a sua cabeça mais uma vez. Nós vamos receber aí o Felipe que vai pregar hoje. Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez elevamos a Ti a nossa voz. E eu quero nesse momento apresentar, meu Deus, o Teu Filho nas Tuas mãos. Espírito Santo,
que tu venhas usar o teu servo nesta noite, que a tua igreja esteja com seus corações, meu Deus, ó Pai, atentos, meu Deus, para a tua palavra, com seus ouvidos abertos para escutar o que o Senhor tem para eles nesta noite, que tem para mim nesta noite, que tem, meu Deus, para o Pai, as nossas vidas nesta noite. Que o teu Espírito, Pai, use o teu servo com unção e autoridade em nome de Jesus. Amém? Vamos receber o Felipe. Estou feliz pelo Vitor também aqui hoje, né? O Vitor também que tem aí crescido ministerialmente. Eu fico feliz que o jovem começou com nós aqui, me abandonou, mas não abandonou Jesus. Amém? A palavra com o Felipe. Salve, irmãos, na paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de alegria estar mais uma vez ministrando a palavra de Deus. Quero agradecer também àqueles que nos ouvem virtualmente e prometo ser breve, rápido, objetivo. E gostaria de vos convidar a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, em seu capítulo 8 e no seu versículo 47, somente o versículo A, e depois migraremos para o capítulo 15 e no seu verso 14. João, capítulo 8, versículo 47. Todos acharam? Leiamos. A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Agora o capítulo 15 e no seu verso 14 apenas. João, capítulo 15 e no seu verso 14. Leiamos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Pode se sentar. Amados, eu estava meditando no capítulo 20, segunda Crônicas, e no seu versículo 14, a respeito de uma história bastante interessante, uma história que nos traz em vários exemplos de como crescermos espiritualmente e principalmente na obediência a Deus. E o Espírito Santo, ele me deu um tema, que é o princípio da obediência. Afinal, o que é obediência? A obediência, ela tem um significado escutar com atenção. E eu pesquisando a respeito da obediência, logo me veio esse texto quando eu estava meditando na palavra de Deus, no livro de João. E a obediência, ela tem o significado do Novo Testamento e também no Velho Testamento. E eu quero compartilhar com vocês a respeito da obediência a Deus. Quando vamos para Crônicas, nós vemos um povo que estava sendo perseguido, foi avisado que seria invadido por outras nações. Logo, o seu rei Josafá, ele levanta um clamor, ele levanta um jejum a respeito daquela situação, pois eles estavam tementes, eles estavam com medo do outro povo. E analisando os capítulos anteriores, 14, 15, 16, 18, 19 e 20, eu vejo Asa, que é o pai de Josafá, um homem que foi temente a Deus. Ele obedecia a Deus em todos os seus aspectos. E nisso,
ele deixou um exemplo para Josafá. Josafá, o filho de Asa, com certeza ele ouviu os ensinamentos de seu pai, e ele teve um exemplo a ser seguido a respeito da obediência. E quando eu analiso essa história, eu também vejo Josafá no seu terceiro ano do seu reinado. Ele se preocupou com o povo. Ele se preocupou em ensinar o povo a seguir os mandamentos de Deus. No terceiro reinado, ele convocou juízes, homens estudiosos da palavra, para aplicar ao povo aquilo que ele tinha aprendido desde a época de Moisés anteriormente. E isso me chama a atenção, porque trazendo para os tempos atuais, nós podemos ver, nós podemos contemplar aquilo que os nossos líderes, eles se preocupam em nos ensinar. O nosso pastor, ele se preocupa em nos ensinar. Ele quer que nós andemos no caminho certo, no caminho correto. E quando eu analiso a história de Josafá, e esse versículo que lemos de João, no seu capítulo 8, no verso 47, o próprio Jesus afirma: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E no 15 diz: se vocês sois meus amigos, versículo 15, versículo 14, vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. O que é o fazer? O fazer é eu praticar, é eu tomar uma atitude de ação. E quando eu vou para Josafá, ele ensina o seu povo. O povo, ele fica temente a Deus. O povo, ele fica temente, eles oram, eles buscam a Deus. Porque o Israel, eles sempre ficavam na intimidade com Deus, mas tinha uns momentos que eles deixavam a desejar. Eles oravam, depois eles não queriam mais saber de Deus. E é por isso que a importância de Josafá, conhecendo a história de Israel, se preocupou em doutrinar o povo, se preocupou. Ele se preocupou em ensinar o povo. E quando eu vejo essa história, eu me alegro muito, porque diante de tudo aquilo que ele passou, ele sempre foi temente igual ao seu pai. Com certeza, ele seguiu o exemplo dos seus pais e tiveram sucesso no seu reinado. E aconteceu alguma coisa para que o povo viesse atacar eles. Josafá se reuniu com um rei perverso, um rei que não estava nem aí para aquilo que Deus tinha com o povo. Logo, Deus, ele se importa com quem nós andamos. E quando eu vejo a história de Josafá, que trilhou um caminho torto, foi a respeito porque ele se uniu com outro rei para pedir ajuda, sendo que antes ele já tinha pedido ajuda a Deus, mas ele preferiu confiar no homem do que confiar em Deus. Por isso Deus usou um profeta para profetizar que Deus iria castigar o povo de Judá. E Josafá continuou seu reinado, buscou e continuou buscando. Mas chegou o momento que uma nação veio para destruir o povo. É aí que fala que, no seu versículo 14, no seu capítulo 20 de 2 Crônicas, e veio o Espírito no meio da congregação. E para o Espírito vir, nós temos que convidá-lo, porque fala que veio. E se ele veio, convidou. E convidou de que forma? Eles levantaram um clamor para que o Espírito de Deus viesse ajudá-lo. E quando eu vejo isso, trazendo para os tempos atuais,
Quantos de nós não estamos escutando aquilo que o nosso líder está colocando para nós? Vemos na Bíblia que a primeira autoridade que devemos obedecer é a Deus, depois aos nossos pais, depois aos nossos líderes religiosos e depois o nosso governo, o nosso presidente, enfim. E quando obedecemos a Deus, nós temos facilidade para obedecer a quaisquer outras autoridades. Isso é uma autoridade colocar para a gente fazer aquilo o que não é da vontade de Deus. Eu vou para Atos, no capítulo 5, no versículo 29, que Pedro fala antes que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. A obediência, ela tem as suas qualidades, a desobediência não. Quando eu obedeço, a minha vida ela é fácil de ser mantida no caminho reto. Quando eu desobedeço, vira uma bagunça. Por que vira uma bagunça? Porque eu tiro os olhos de Deus para aquilo que Ele colocou para nós. E quando eu vou olhando para a Bíblia, vemos inúmeros juízes que vieram ao povo de Israel. Juízes porque o povo não queria obedecer a Deus. E sempre ela levantado alguém para conduzir ao povo no caminho da retidão. E o povo mesmo assim desobedecia. Por isso foi enumerados vários juízes. Mas o que traz a respeito é a respeito de Jesus, que ele ensina os seus discípulos. Desde a sua caminhada em todo o evangelho, vemos que Jesus operava maravilhas, operava milagres, fazia coisas grandes, mas ele tinha a obediência ao Pai. Ele se preocupava em ensinar os seus discípulos, porque ele sabia que o caminho da obediência ia trazer resultados bons. Ele sabia que o resultado da obediência ia levar eles a crescerem. Jesus ensinava os discípulos. Depois que Jesus foi crucificado, os seus discípulos lembravam daquilo que Jesus tinha os ensinado. Jesus ensinou a amar o próximo, deixou um mandamento para eles: amar os próximos, entre outros que já existiam. Todavia, nem todos querem obedecer aquilo que Deus coloca para nós fazermos. Todavia, nós queremos fazer as nossas próprias vontades e muitas das vezes tomamos decisões equivocadas. Logo, eu vejo que o povo de Israel, na época de Josafá, fazendo uma comparação entre os dois, todos tinham estudos. Porque Josafá, no capítulo 17, no seu versículo 6 até o 10, fala que ele instruiu o povo, colocou juízes, e eles foram para poderem ensinar o povo. Jesus fez a mesma coisa. Jesus ensinou os seus discípulos. Ambos ensinaram o povo. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um homem chamado Amazias. Quando Josafá convocou homens, ele citou homens, mas teve um que se apresentou voluntariamente ao Senhor. É o que nós precisamos no século 21. Pessoas que se apresentam voluntariamente ao Senhor, sem precisar de ordem, de alguém falar, faça isso, faça aquilo. Não, o exemplo que eu tiro com Amazias é porque ele se apresentou voluntariamente para o Senhor. Ele se apresentou de livre e espontânea vontade ao serviço do Senhor. No capítulo 17 vai falar. E quando eu olho para isso, eu trago uma lição para a minha vida. Que sempre temos que nos apresentar de livre e espontânea vontade. Não para agradar o pastor, nem para agradar aqueles que estão ao nosso redor. Temos que sempre buscar de livre e espontânea vontade. Buscar com amor, com o coração agradecido. É por isso que eu falei que a obediência é escutar com atenção. Quando aquelas pessoas estavam sendo ensinadas, acredito que elas estavam escutando com atenção. Elas não estavam apenas ouvindo. Porque se nós formos analisar, o ouvir e o escutar tem semelhanças. Mas
são diferentes, pequenas coisas, mas são diferentes. O ouvir é quando nós podemos ou não interpretar a comunicação. O escutar é quando nós escutamos, ouvimos, degustamos aquilo que foi passado para nós. Por isso que muitas das vezes nós apenas ouvimos o que Deus tem falado para nós e não o escutamos. Porque quando escutamos, nós conseguimos sentir as palavras, para que elas possam fazer um sentido. Muitas das vezes nós já nos pegamos falando em casa com alguém. Eu falei com você. Aí você olha, falou comigo? Eu nem escutei, porque apenas ouviu e não deu atenção àquilo. Agora quando alguém fala, oi, aí você fala, pode falar que eu te escuto. É porque você vai parar para analisar com atenção a cada detalhe que vai ser falado. Eu acredito que Jesus falou que quem ouve, quem escuta a palavra de Deus é de Deus por nesse sentido, no sentido de escutar os ensinamentos que ele passou para os seus discípulos. Logo, quando eu vejo que Jesus deixa os seus discípulos na terra, os discípulos agora vão ficar sozinhos, porém com o Consolador, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que ele ia ensinar e continuar ajudando os discípulos. Mas quando eu paro para analisar, o Espírito não veio de imediato. O Espírito não veio de imediato. Teve que pagar um preço. Da mesma forma que aconteceu lá no reinado de Josafá. Josafá clamou, pagou o preço. O Espírito veio. Os discípulos oraram unânimes. Uma oração coletiva. Uma oração onde todos estavam reunidos em um só propósito. E o que o Espírito Santo quer fazer no nosso século 21 é que todos nós tenhamos uma oração coletiva. Temos uma mesma visão, uma visão de buscá-lo, uma visão de termos comunhão para que nós nos tornamos amigos dele. Como a própria palavra diz, se nós praticarmos aquilo que ele tem nos falado e escutarmos com os ouvidos e entendermos com o coração, as coisas vão fluírem. Isso é nítido. Vemos na palavra de Deus, em Abacuque, capítulo 3, no versículo 2, quando ele fala, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Esse temer é no sentido de obedecer. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos e faze-a conhecida, e no dia da tua ira lembra-te da tua misericórdia. Por que avivar a obra no meio dos anos? Desde o passado do reinado de Josafá, o povo sempre desviava-se do caminho. Todavia, quando tinha um caminho estreito, eles se voltavam para Deus. E muitas das vezes isso acontece em nosso meio. A gente está com um vigor, estamos com uma fome, estamos com uma sede do Espírito Santo. Mas muitas das vezes paramos, esfriamos, nos estacionamos. Mas mesmo assim, quando caímos na real, vimos que nós necessitamos e precisamos do Espírito Santo. É por isso que temos que escutar a voz dele diariamente, para que o Senhor possa continuar nos avivando. E quando fala em avivamento, eu lembro de relatos, pesquisando na internet, inúmeros avivamentos que aconteceram na Rua Azusa, no país de Gales. Eram homens de oração, que oravam 5 horas por dia, um dia todo, pagavam preço, faziam tudo para que a presença de Deus viesse no meio do povo, para avivar. Porque quando olhamos para fora, vemos que a igreja precisa tomar uma atitude de ensinar o povo, de convidar para a igreja, pois sabemos que o tempo já está findando. O Espírito Santo, ele quer agir, mas como agir se não estamos dispostos a pagar o preço? Como agir se não estamos dispostos a escutá-los? Como agir se apenas ouvimos? Como agir da forma se só ouvimos, se não analisamos, escutamos com atenção, com uma devida propriedade? Como que o Espírito Santo vai vir? E veio o Espírito no meio da congregação. Se ele veio, alguém convidou. Eu não vou chegar na sua casa de surpresa. Eu vou te convidar. Vou falar, venha, você pode vir, e eu virei. Mas muitas das vezes a gente só escuta, só ouve. Muitas das vezes só ouvimos a voz de Deus e não a escutamos. Muitas das vezes nós deixamos a desejar em alguns aspectos. Não que somos seres perfeitos, mas se nós praticarmos a disciplina na vida cristã, nós chegaremos a caminhos longos, a caminhos perfeitos. Nós vamos conseguir
provar o melhor daquilo que Deus tem para nós. Nós iremos nos tornar amigos de Deus, não somente servo, mas sim amigos, porque o servo ele não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo ele tem um grau de intimidade maior. Quando você aqui fala, o meu melhor amigo, você se abre para ele, você conta tudo para ele que passa com você. É por isso que Deus quer que nós nos tornamos amigos, não apenas servos, porque amigo tem intimidade, amigo ele sabe o que passa com você, amigo ele te ajuda nas suas maiores dificuldades, e é por isso que Deus quer que nós nos tornamos seus amigos, é por isso que Deus quer que nós sejamos mais próximos dele, porque ele quer derramar um avivamento exclusivo que nunca houve antes. Quando os discípulos estavam orando, veio o avivamento no Atos capítulo 2, na rua Azusa também, no livro que eu estou lendo, também no país de Gales, na Coreia já ocorreu avivamentos também, porque o povo estava unânime, orando em oração, estava buscando junto só em um propósito. E é isso que o Espírito Santo ele quer fazer no nosso meio. Ele quer que nós venhamos buscá-lo com todo o nosso coração. Porque quando eu entendo aquilo que Deus tem me falado, eu procuro escutar, eu procuro ouvir com atenção, escutar com atenção, eu procuro pegar as melhores partes e analisar. É a mesma coisa quando lemos a Bíblia. Quando lemos a Bíblia, é o Espírito falando conosco, é o Espírito querendo nos ensinar alguma coisa, mas se somente passarmos os olhos, vamos se tornar como os ouvintes. Eu já ouvi falar aquilo, eu já conheço esse versículo de cor. Sim, você conhece. Legal, isso é ótimo, sim, mas devemos escutar com atenção, devemos escutar e obedecer aquilo que Deus tem para conosco, devemos nos colocar na brecha, devemos fazer aquilo que o Espírito quer que façamos, temos que fazer tudo aquilo que Ele nos manda. Nas histórias dos avivamentos, nós vemos que as reuniões tinham um líder que marcava reuniões para que todos pudessem orar, para que todos pudessem fazer algo juntos. Todavia, quem direcionava as reuniões de orações era o Espírito Santo. Da mesma forma que o Espírito veio na época de Josafá, ele quer vir sobre nossas vidas. Da mesma forma que veio no dia de Pentecoste, ele quer vir no nosso meio. Da mesma forma que ele veio nas histórias do avivamento, ele quer vir no nosso meio também. Ele quer que nós nos tornamos uma potência mundial. Ele quer que nós nos tornamos vistos por todos. O Espírito ele quer que nós nos tornamos amigos. Para concluir, eu quero deixar 2 Crônicas, no seu capítulo 19 e no seu versículo 11. A palavra diz assim, somente a parte C: coragem, pois, e mãos a obras, e o que o Senhor Deus esteja com os que fazem o que é direito. O que é fazer o que é direito? É obedecer. É nós tomarmos uma atitude, é obedecermos. Isso é fazer o que é direito. Obedecer a nossos pais, obedecer a Deus, obedecer àquele que está acima de nós. Isso é que Deus que faça, porque quando eu conheço a palavra de Deus, vai gerar uma curiosidade, e nessa curiosidade eu vou querer conhecer, e se eu quiser conhecer, eu vou passar para o ponto de entender, e se eu entender, de fato, eu vou saber, eu vou encontrar o saber. Então nós devemos escutar com os ouvidos e entender com o coração. É isso que o Espírito Santo quer que façamos. Ele quer que nós o busquemos, Ele quer que nós o escutemos, pois quando começarmos a escutar com detalhe, degustando a sua palavra, Ele vai se fazer presente em nosso meio. Quando escutarmos com toda a propriedade que Ele tem para nos oferecer, Ele vai fazer algo em nossas vidas. Quando escutarmos, nós veremos a diferença acontecendo. Por isso eu concluo que nós devemos ler a palavra, buscar aquilo que Deus tem para nós, para sermos o seu amigo. E para sermos seus amigos, vamos ter uma curiosidade. E gerando a curiosidade, eu vou conhecer. Conhecendo, eu vou entender.
E se eu entender, eu vou encontrar o saber. E se eu sei, eu faço, eu pratico e torno o seu amigo. E para concluir, eu deixo novamente 2 Crônicas, no seu capítulo 19, no seu versículo 11, somente a parte C. Coragem, pois, e mãos à obra, e que o Senhor Deus esteja com todos que fazem o que é direito. E mãos à obra. Mãos à obra é trabalhar, é praticar, é fazer aquilo que o Espírito nos manda cada dia. Que possamos escutar a voz do Espírito e que essa palavra possa ficar no coração de vocês e que possamos ser cheios do Espírito Santo. Pois nós temos 3 cultos, já acabou as campanhas Lava-te e ficará purificado, temos o Ergue-te e veio o Espírito Santo no meio da congregação. Que possamos nos lavar se tiver algo sujo dentro de nós, se identificarmos, fazendo uma autoanálise, para que assim possamos nos reerguer e, sendo erguidos, possamos escutar a voz de Deus, para que assim Ele possa fazer morada em nossas vidas. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.